pessoas! Mais um vídeo neste canal maravilhoso. Vamos falar sobre os palpites para a próxima semana. Vou colocar nos comentários quanto que foi a campanha da semana passada. Semana eu fiz 10-6, agora eu não sei quando foi semana passada. Mas, de qualquer forma, aqui estamos para mais um vídeo, né? Então depois a gente calcula a porcentagem, vai estar na descrição. E lembrando sempre, se você está gostando desse conteúdo, eu peço para que você deixe seu like, tá? Tudo que eu peço hoje é isso. Seu like, você está assistindo o like, então você vai deixar o like, ok? Vamos lá então, oferecimento de KTO.com, a gente vai dar os palpites, mas antes as 5 coisas para ficar de olho. Bom, 5 coisas nessa semana para a gente ficar de olho. Infelizmente não teremos o grande jogo entre Patrick Mahomes e Aaron Rodgers, porque o Aaron Rodgers está fora da temporada. Nunca tivemos e talvez a gente nunca tenha um Aaron Rodgers e Patrick Mahomes. Teremos Zach Wilson contra Patrick Mahomes, infelizmente. Mas a primeira coisa para ficar de olho aqui é o jogo das 2 horas entre Miami Dolphins e Buffalo Bills, que promete muito. São 2 defesas que estão bem nesse início de temporada. Óbvio, a dos Bills muito melhor do que a dos Dolphins. Se eu for escolher as 2 melhores defesas nos 3 primeiros jogos, é Cleveland e Buffalo, para mim, tá? Menção mais do que honrosa a São Francisco, menção mais do que honrosa a Dallas, né? Mas Dallas no último jogo não foi tão bom e São Francisco os adversários não foram tão potentes como no caso aí de Buffalo, né? Por exemplo, e até de Cleveland. Mas, enfim, não fique triste, você torcedor de São Francisco, vocês sabem que eu amo Kyle Shanahan e tá tudo bem, né? O time é o melhor time da NFC. Vamos lá, é o melhor time da NFC, pronto. Pode tirar o dedinho do teclado, você ia me ofender, agora você não vai mais. Mas o duelo da AFC East é o melhor jogo dessa rodada, óbvio, né? A gente está falando de 2 times que o Buffalo Bills não está 3-0 por conta de um acidente de percurso, o jogo da feijoada do Josh Allen, que espalhou a farofa. Falando em feijoada, né? Uma feijoadinha com farofa é gostoso. Aliás, queria falar que a couve na feijoada é extremamente subestimada, hein? Como é gostoso uma couve na feijoada. Quando eu como arroz, feijão, preto e tal. E eu vou fazer um outro parênteses aqui. Você no Rio de Janeiro, você está certo. Porque o feijão correto é o feijão preto. O feijão preto é muito melhor que o outro feijão que, por, sei lá, cacetes, cargas d'água, chama feijão carioca. Sendo que no Rio de Janeiro as pessoas comem feijão preto. Teve uma vez, a última vez que eu fui pro Rio, foi quando eu fui entrevistar o Kenyan Drake, que estava no Brasil. Que agora está nos Ravens, na época ele estava nos Dolphins, tinha aquela jogada espetacular, a Miami Miracle e tal. Ele estava no Brasil por conta da fundação dele. E aí de noite eu fiquei com preguiça de sair para comer em algum lugar, estava de noite no hotel, falei assim, vamos no restaurante do hotel. E aí, tipo, foi meio caro o restaurante do hotel, mas era buffet e podia comer quanto quisesse. E aí sabe aqueles negócios de abrir assim, de pegar comida? Tava arroz, feijão. Aí eu abri, quando eu vi feijão preto, me deu um calorzinho assim no coração. Falei assim, é verdade, no Rio de Janeiro as pessoas comem por padrão o feijão preto, que é o feijão correto. Voltando, AFC East. O ataque dos Dolphins fez 70 pontos na última partida, o ataque dos Bills está voando baixo, como vocês sabem muito bem. Então é um duelo que as defesas podem decidir. Vale lembrar que o Josh Allen tem grandes jogos contra Buffalo no geral. A última partida entre os 2 times foi nos playoffs do ano passado, mas sem o Tua. E com o Skylar Thompson, esse quarterback que tem nome de banda de rock inglesa do final dos anos 70. Não sei se vocês sabem, mas teve um festival que apresentou Dire Straits, Sex Pistols e Skylar Thompson. Foi um festival incrível. E foi digno a partida de Miami, né? Perderam, mas caíram de pé. Agora, duelo de novo em Buffalo. A segunda coisa para você ficar de olho é o Dak Prescott vindo de um jogo abaixo contra o Bill Belichick. Queira ou não, uma das maiores mentes defensivas não só da NFL hoje, mas da história da NFL. O que acontece com o Dak Prescott depois de, queira ou não, uma partida abaixo contra a Arizona, um dos elencos mais fracos da liga, uma defesa que jogou com muita intensidade, mas um dos elencos mais baixos. Estou curioso para ver esse jogo do Dak e, claro, vamos ver o Mac Jones contra essa defesa. A terceira coisa para você ficar de olho é o desespero, e eu não vou colocar aqui de novo o Sérgio Malandro, porque senão vai ficar batido, né? Porta dos desesperados. Mas é o desespero na AFC West, porque a gente tem o Patrick Mahomes e o Kansas City Chiefs de novo favoritaço, o Los Angeles Chargers que venceu, mas com sufoco os Vikings 1-2, os Raiders 1-2, joga Raiders e Chargers nessa semana, e o Denver Broncos 0-3, um dos piores times da NFL nesse início de temporada. Então ficar de olho no desespero da AFC West, porque no papel poderia ser uma divisão bastante competitiva, uma divisão forte, e pode ser que a gente tenha só um time dessa divisão indo para os playoffs, os Chiefs. Quarta coisa para ficar de olho é o Jacksonville Jaguars, esse grande Opala a álcool com carburador que é o Trevor Lawrence. A coisa vai engrenar em setembro. Ele tem 4 vitórias e 14 derrotas, setembro e outubro, na carreira. E tem a lei do ex do Calvin Ridley jogando contra o Atlanta Falcons. Será que ele vai apostar de novo no Atlanta Falcons? Não faça isso, Calvin Ridley. Agora, você é um homem que entendeu que não pode. Você é jogador, você não pode apostar nos jogos, mesmo que seja do seu time.
Enfim, será que tem lei do ex do Calvin Ridley contra os Falcons? Eu comento esse jogo. Aliás, para abrir um parênteses, eu vou trabalhar mais que o Silvio Santos no auge nesse domingo, hein? Que eu vou fazer esse jogo aí só no Star Plus, por contrato. Nos Estados Unidos é só no ESPN Plus, inclusive, não vai estar na TV. Aqui no Brasil, só no Star Plus, Falcons e Jaguars, jogo bem interessante. E depois eu comento Patriots e Cowboys na ESPN 2 Star Plus 5h25. Mas de manhã tem às 10h30 Falcons e Jaguars. Vamos ver se os Jaguars são de verdade, né? Porque assim, os Falcons são um time competitivo, pode não ser aquela maravilha, mas um time competitivo. E Jacksonville não tem garantia de vitória aqui. E aí se os Jaguars ficarem 1-3 e os Colts vencerem os Rams, por exemplo, coisa que pode acontecer, sei lá, hein? Esquisito isso aí. E a quinta coisa pra gente ficar de olho é a saúde do Joe Burrow. Os Bengals pegam os Titans, que tem até uma linha talentosa, né? O Landry e tal. O Simmons é uma linha talentosa que eu acho que pode dar trabalho pro Joe Burrow e pra sua falta de mobilidade. Então vamos ver a saúde do Joe Burrow. Os Bengals saíram de um apuro muito grande, começando 0-3. Vamos a um momento histórico muito breve na semana, mas iremos. Bom, temos alguns momentos históricos interessantes aqui, né? Eu poderia ir de Miami e Buffalo, que fizeram alguns confrontos na pós-temporada dos anos 90, com um domínio do Jim Kelly e do Buffalo Bills sobre o Dan Marino, mas é isso aí, já falei bastante dos playoffs do ano passado, né? Agora, tem outras cositas aqui que a gente pode falar que são bem interessantes e são pouco faladas. Por exemplo, a gente tem Los Angeles Rams e Indianapolis Colts, que parece um jogo aleatório do aspecto histórico, né? Assim, não havia nada, assim, Colts e Rams, o que eu vou falar de Colts e Rams? Acredite ou não, um dono de franquia já trocou uma franquia pro outro. É sério. O Robert Irsay, que é pai do Jim Irsay, dono dos Colts, ele comprou os Rams e ele trocou os Rams para o Carl Rosenblum, que era dono dos Colts, pelos Colts. Já houve uma troca, assim, teve troca de técnico já por escolha de draft, Bill Belichick, por exemplo, John Gruden, o Sean Payton, mas já existiu troca de franquia na NFL. Bizarro imaginar isso hoje, né? Assim, não tô mais afim de ter os Chargers, troca os Chargers pelos Ravens. Topa? Pois é, isso aconteceu em 1972. Eu sei que parece um pouco aleatório, mas começou um completo xarope pela história do futebol americano, tá aí algo que acho que pouca gente sabe. E a outra cosita que aí muita gente sabe, falando em Baltimore, o Baltimore Ravens enfrenta o Cleveland Browns, ou na prática o Cleveland Browns enfrenta o Cleveland Browns. Porque o Baltimore Ravens até 1995 era o Cleveland Browns. Em 1995, em meio a não encontrar um acordo para ter um estádio novo em Cleveland, e estava ainda jogando o defasado Cleveland Municipal Stadium, o Art Modell aceitou uma proposta de Baltimore, que tinha perdido no início dos anos 80 os Colts para Indianapolis, de mover o Cleveland Browns para Baltimore. Só que aí, dada a história do time, não ia ter como virar Baltimore Browns, né? Ia ficar sonoro o Baltimore Browns, e agora devo ter matado uns 15 torcedores de tanto Ravens como Browns, só ter mencionado as duas palavras Baltimore Browns, que realmente não pode mais ser mencionado no mundo, e se alguém falar isso de novo tem que tomar um choque. Mas de qualquer forma, em 1995 o Art Modell topou essa ideia louca de tirar o Cleveland Browns de lá e levou para Baltimore, que teve de novo um time de futebol americano. E a tristeza para o torcedor dos Browns é que, além de ter perdido um time, a NFL deu uma franquia de expansão que acabou absorvendo os recordes dos Browns antigos, né, em 1999. Mas a tristeza é que, com as escolhas de draft de 1996, os Browns draftaram o Jonathan Ogden e o Ray Lewis. Quer dizer, os Ravens draftaram esses dois jogadores. Dois dos maiores jogadores da história dos Ravens. Isso dói, né? Cleveland voltou para a NFL em 1999. E vale lembrar que, teoricamente e tecnicamente, o último título de divisão do Cleveland Browns, que pode acontecer esse ano, com a defesa do jeito que está jogando, é da antiga franquia. Em 1989, eu não era nascido, e eu tenho essa cara de acabado e cabelo branco. Tem isso, hein? Mas talvez aconteça esse ano. Vamos ver, se a defesa está jogando muito. É isso, momento histórico. Seguimos com os palpites! Vamos lá com os palpites, hein? O sol vai se pôr. Choveu pacas hoje, hein? É bom que diminuiu um pouco a temperatura. E aí o vídeo vai ficar escuro, tem que acender a luz. E eu não tô afim de pegar o refletor. Muito trabalho. Vamos lá. Green Bay e Detroit. Olho no Jared Goff no play action, porque essa defesa de Green Bay não defende muito bem o play action. E dadas as lesões nesse time dos Packers, na última partida jogou sem o Bakhtiari, jogou sem o Christian Watson, jogou sem o Aaron Jones. Se algum deles voltar, tá muita gente questionável, talvez não volte 100%. Eu acho que o Detroit nesse momento tem uma posição melhor para sair com a vitória, mas deve ser bem apertado. Eu não me arriscaria a apostar nesse jogo.
Atlanta e Jacksonville, a defesa dos Jaguars é uma das melhores da NFL contra o jogo terrestre. Se conseguir limitar o Bijan Robinson e o Trevor Lawrence, conseguir fluir esse ataque e conectar com o Calvin Ridley na lei do ex, especialmente aí nas extremidades do campo, no perímetro, eu acho que a equipe dos Jaguars tem tudo para dar a volta por cima nessa temporada, depois de começar com 1-2. Eu vou com Jacksonville aqui nessa partida. Miami e Buffalo, vou ser muito sincero, se o Jalen Ramsey já estivesse jogando e o jogo fosse em Miami, eu não hesitaria e iria com os Dolphins. Provavelmente, quando o jogo for em Miami, meu palpite vai ser Dolphins, tá? Mas o Josh Allen tem grandes jogos contra essa equipe e um antídoto para um ataque de 70 pontos, um grande ataque, é uma grande defesa. A defesa dos Bills está sendo uma das 3 melhores da NFL nesse início de temporada. Eu vou com os Bills aqui jogando em Buffalo. E prometo que quando o jogo for em Miami, se estiver todo mundo saudável dos dois lados, eu provavelmente vou palpitar Miami, tá? O fator casa, para mim, aqui vai pesar. Cincinnati e Tennessee, não consigo apostar no Ryan Tannehill de jeito nenhum contra uma defesa dos Bengals que recuperou-se na última partida contra os Rams. Fez um bom jogo, especialmente em terceira descida, diga-se de passagem. Então eu vou aqui com os Bengals, que defenderam bem a corrida, devem fazer o mesmo contra o Derrick Henry, e o Joe Burrow um pouquinho mais saudável, espera-se, né, uma semana a mais, eu vou com o Cincinnati ficando 2-2. Tampa Bay e New Orleans, estou projetando que o Derek Carr não joga. Será que tem lei do ex Jameis Winston contra o Tampa Bay Buccaneers? Eu acho que não. Honestamente, a defesa dos Bucs é muito boa contra a corrida, o jogo terrestre dos Saints não está muito bem nesse ano. Sim, tem a volta do Alvin Kamara, mas ele não foi muito bem ano passado. Eu vou de Tampa aqui e põe a zebrinha, André! Coluna do meio! Zebrinha na tela, porque eu acho que vai dar Tampa aqui, eles são zebra nesse jogo. Baltimore e Cleveland, quantos desfalques em Baltimore nas últimas partidas, né? A linha ofensiva está bastante comprometida, os jogadores não são saudáveis. Ronnie Stanley, o Linderbaum no miolo da linha também. Com o Myles Garrett jogando do jeito que está e a defesa de Cleveland jogando do jeito que está, eu vou ter que ir com o Cleveland Browns aqui. Me perdoe, torcedor dos Ravens, mas essa defesa acho que é muito para os potenciais desfalques do Baltimore Ravens. Ou não desfalques, mas jogadores não estando inteiros. O jogo é em Cleveland, lembrando. Washington e Filadélfia, eu acho que a defesa terrestre de Washington não tem como parar. Talvez o melhor ataque terrestre da NFL nesse início de temporada, que é o ataque de Filadélfia com a Taylor Swift dos running backs, o DeAndre Swift. Então, eu só quis mencionar a Taylor Swift do nada. Então, como a defesa de Washington é uma das 7, 8 piores contra a corrida em jardas carregada nesse ano, não consigo palpitar em Washington nesse jogo, honestamente. E tem a pressão também, a linha defensiva dos Eagles pressionando o Sam Howell, eu acho que não vai dar muito certo para o quarterback de Washington. Vou com os Eagles aqui. Minnesota e Carolina, não vejo o time de Carolina para parar o ataque dos Vikings. Ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. O ataque dos Vikings, para mim, deve ganhar esse jogo contra o Carolina Panthers. Vamos ver o estado do Bryce Young também, depois de não jogar semana passada. Rams e Colts, quase zebrinho. Eu achei que os Colts iam ser zebras na KTO nesse jogo, mas não são. São favoritos por poucos pontos, mas são favoritos. E eu vou com os Colts, tá? Pode ser que o Anthony Richardson jogue, a tendência era que ele treinasse nessa quarta-feira. Tô gravando o vídeo antes de ter uma informação oficial, mas com o Richardson jogando e o jogo em Indianápolis, esse time dos Colts é mais arrumado do que parece, tá? E esse duelo do front dos Colts, que fez um bom trabalho semana passada contra a linha ofensiva dos Rams e o jogo terrestre dos Rams, que não tá muito bem nos últimos jogos, eu vou com os Colts aqui vencendo em casa e abrindo 3-1 na temporada. Denver em Chicago, Russell Wilson não está jogando mal. E talvez o quarterback seja uma diferença grande nesse jogo, né? Por mais que o Russell Wilson não seja aquele Russell Wilson que já foi, eu tô com os Broncos aqui contra os Bears, que devem começar 0-4. Pittsburgh e Houston. Tem a questão do TJ Watt, claro, e dessa linha ofensiva de Houston que não tá 100%, diga-se. E também o histórico muito positivo do Mike Tomlin contra quarterbacks calouros. 23 vitórias e 4 derrotas. O Mike Tomlin é um excelente treinador. E essa defesa contra o quarterback calouro, por melhor que esteja jogando, o CJ Stroud, eu vou com o Pittsburgh nesse jogo, que mostrou um ataque melhor semana passada contra os Raiders. Falando neles, Las Vegas e Los Angeles Chargers, Garoppolo está no protocolo de concussão, não é garantia que jogue, e aí eu não consigo apostar nos Raiders de jeito nenhum, por mais que a defesa dos Chargers possa ter uma fragilidade contra o Josh Jacobs. Vamos então com os Chargers de Justin Herbert Futebol Clube, que estatisticamente está na briga pelo MVP. New England e Dallas. Cara, o Mac Jones está indo mal em profundidade e você vai precisar de big plays para bater essa defesa de Dallas, como inclusive Arizona conseguiu no jogo terrestre, no segundo nível de defesa. Eu não sei se os Patriots têm capacidade de ter big plays aqui. Do outro lado, a defesa de Dallas eu acho que deve dar uma recuperada depois de um jogo só de 8 pressões contra Arizona. Vamos ver o que o Micah Parsons faz contra o Mac Jones. Eu ainda acho que Dallas é mais time que New England e eu vou com os Cowboys aqui. O jogo, lembrando, é em Dallas. Arizona e São Francisco, cara, eu sei, Arizona foi competitivo nesse início de temporada, mas e até deu trabalho para os 49ers nos últimos anos com o Kyler Murray. Aqui, acho que essa Cinderela de vencer os Cowboys acaba vencendo os Cowboys e tão somente. São Francisco é muito time, é um time muito bem treinado, um time com casca, um time com talento em todas as posições, coisa que falta bastante a Arizona.
eu vou com os 49ers aqui, que jogam em casa, inclusive. Kansas City e New York Jets, gente, eu não vou nem falar Patrick Mahomes. A defesa dos Chiefs, ela está jogando pra cacete. Ela está cedendo menos de 14 pontos por jogo nesse início de temporada. Vamos com os Chiefs aqui. Eu acho impossível o Zach Wilson ganhar esse jogo, honestamente. Impossível, assim. É NFL, num domingo qualquer coisa pode acontecer, mas vamos combinar que com o Zach Wilson fica puxado, né? E por fim, Seattle Seahawks e New York Giants, o Saquon Barkley pode até jogar, viu? Isso não está descartado. Agora, essa defesa de Seattle eu acho que pode elevar o seu nível contra o New York Giants. Não é uma defesa que não está conseguindo muito sacks, mas ela está vencendo bastante os bloqueios da linha de scrimmage. E também do outro lado, a secundária dos Giants contra o ataque dos Seahawks pelo ar, o que mostrou o Geno Smith com seu corpo de recebedores neste ano. Eu sou mais Seattle nessa partida. É isso, ok? Fizemos todo o estrago que podíamos. Um beijo carinhoso para vocês e a gente volta na semana que vem com mais. Vou tirar uma pequena folga aqui, porque semana que vem começa o playoffs do beisebol e aí eu preciso de um pouquinho de descanso, tá? Então essa sexta não tem vídeo e esse sábado também não, e esse domingo também não. Mas a gente volta na segunda com tudo, tá bom? Até porque eu dobro no domingo, tem os playoffs do beisebol começando semana que vem, então eu preciso um pouquinho de descanso e sempre descansar é importante. Vocês sabem que eu sou mega workaholic, que eu amo fazer o meu trabalho, o que eu faço, mas o descanso é importante também para eu sempre entregar o melhor conteúdo para vocês. Beijo carinhoso e até a próxima. Lembrando sempre que esse vídeo é um oferecimento de KTO.com. Tchau!